Eu sou patriota, vou defender até o fim da minha vida esse país. Senador, só que a gente não pode estar vendo um canhão apontado para o seu peito e você correr para cima do canhão de peito aberto. Isso é burrice. Senador, esse é o ponto que eu estou falando. Parece que o senhor está defendendo a bomba atômica no Brasil. Não tô, mas não estou. Foi bom, eu fiz questão de tocar aqui nesse assunto, porque é óbvio que eu não defendo isso, não sou maluco. Agora... Né? E só mais uma vez, eu estou falando com relação à correlação de forças, Otávio. A gente não pode achar que a gente vai invadir, eu e você, de estilingue, o complexo alemão no Rio de Janeiro. Por que que o seu pai... Por que o seu pai, na eleição lá do Biden, ele falou quando acaba a saliva, tem a pólvora? Foi quase uma declaração de guerra. Por que mudou no poderio? Ele não tinha medo? Não existia esse temor? Aliás, falar em declaração dos seus pais, senador, os senhores acusam Lula de anti-americanismo, a esquerda de anti-americanismo. Eu vou ler algumas declarações do seu pai enquanto deputado. Ele dizia o seguinte, ele foi numa viagem à Amazônia e disse assim... Chegou ao meu conhecimento que um capitão norte-americano que faz parte do 8º Grupamento das Forças Especiais dos Estados Unidos, de nome Robert Cody, a Amazônia, porque claramente há interesse norte-americano em internacionalizar a Amazônia. Então ele está acusando os Estados Unidos de infiltrar um oficial para internacionalizar a Amazônia. Depois ele diz que nessa viagem a preocupação demonstrada foi com a cobiça internacional, principalmente dos Estados Unidos, um discurso anti-americano. E depois o Bolsonaro também em discurso, isso não é entrevista, roda de conversa, não, isso é no plenário da Câmara, está nos anais da Câmara. Então ele diz assim, quanto mais tempo ficamos sem saber o que temos dentro da Amazônia, melhor será para os países do primeiro mundo, em especial os Estados Unidos. Então ele acusa os Estados Unidos de tentar roubar a Amazônia do Brasil, ver os Estados Unidos como inimigo. Então, por que houve essa mudança de um país ameaçador para um país no qual nós devemos baixar a cabeça e cumprir o que Trump quer? Olha, Otávio, você sabe de que época foi isso mais ou menos, só para saber qual era o contexto disso? Que ano foi isso? Faz 30 anos isso? 25? Só para ter uma ideia. O que sabe em que contexto isso aconteceu? O contexto, ele foi uma viagem, ele foi convidado para uma viagem para a Amazônia e chegou na Câmara e denunciou essa infiltração de um oficial americano, um discurso anti-americano, que vocês acusam Lula de fazer. Não, você está distorcendo as coisas. Desculpa, Otávio. Isso certamente foi num contexto em que havia uma discussão sobre demarcações de terras indígenas aqui no Brasil, em que, coincidentemente, a cada reunião da ONU voltava aqui um presidente do Brasil à época dizendo que ia demarcar não sei quantas terras indígenas no país, e, coincidentemente, o subsolo de todas elas é riquíssimo em tudo que o mundo precisa para sobreviver.